Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu criei aqui no nosso canal Ponto da Elétrica um curso de eletricidade básica, tá? Essa vai ser a nossa aula de número 1, tá? Vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal Ponto da Elétrica. Se você gostar do vídeo, dê um like, curta, para que o YouTube passe esse vídeo para mais pessoas que estejam interessadas nesse assunto, e aí vai nos ajudar também, tá? Nosso objetivo aqui é somente passar conhecimento para quem quer e para quem precisa, né? Esse curso de eletricidade básica deve ter em torno de 14 aulas de corrente contínua, e depois a gente vai entrar em corrente alternada, tá? Essa primeira etapa aí seria em torno de 14 aulas, tá, ok? Então, o objetivo, como eu disse, é passar conhecimentos básicos para que você consiga estudar instalações, consiga estudar projetos e ter entendimento. Sem a parte básica fica difícil, né? Às vezes o cara é profissional tal, e não sabe diferenciar o que é tensão elétrica, o que é corrente, o que é resistência, o que é potência, e assim vai. Vamos aprender aqui alguns cálculos de circuito também, tá? Enfim, tem bastante coisa para a gente estar vendo aqui. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre tensão elétrica, tá? É a nossa aula de número 1. A ideia é postar 2 aulas por semana, às terças e às sextas, tá? Então toda semana a gente vai estar postando 2 aulas, por isso que é importante você se inscrever lá no canal, ativar as notificações para que você receba essas aulas aí no seu smartphone, no seu computador, ok? Muito bem. O que nós vamos aprender agora? Nós vamos aprender nessa aula o conceito de átomo, tá? Nós vamos aprender o conceito de tensão elétrica propriamente dito, né? Vamos também conhecer a unidade de medida da tensão elétrica e também a questão do instrumento que mede a tensão elétrica, ok? Muito bem. Bom, vamos falar então sobre o átomo. A matéria é constituída por átomos. O que é matéria? É tudo que existe e ocupa espaço. Por exemplo, a madeira, pedaço de cobre, né, que é o que a gente usa em eletricidade para conduzir corrente elétrica, uma garrafa plástica, enfim, tudo que existe e ocupa espaço a gente chama de matéria, tá? E a matéria é constituída por átomos. Então, o que é o átomo? O átomo é a menor parte que a gente consegue dividir a matéria. Ou seja, se eu pegar esse cabo de cobre aí e for dividindo ele de tal forma que eu chegue num ponto que eu não consiga nem ver mais a olho nu, né? Eu vou ter um átomo de cobre, tá, ok? Isso é um átomo, é a menor parte que você consegue dividir a matéria. Então vamos ver do que é composto o átomo, tá? Se a gente olhar lá no microscópio, o que a gente vai enxergar no átomo? A gente vai ver que ele é composto por uma parte central que a gente chama de núcleo, tá? Lá dentro do núcleo nós temos os nêutrons, que é esse azulzinho claro aí que você está vendo, né? Essa partícula azul clara, e uma outra partícula que a gente chama de prótons, tá? Que é essa alaranjada. Na verdade, são subpartículas do átomo. O átomo em si já é uma partícula, né? Muito bem, isso fica na parte central do átomo, no núcleo. Mas o átomo tem uma parte também periférica, que a gente chama de camadas, tá? Ou orbitais, tá, ok? O átomo normalmente ele pode ter até 7 camadas, isso varia de elemento para elemento, tá, ok? Então cada elemento tem um número de camadas, isso muda de elemento para elemento, tá? Mas ele pode ter até 7 camadas, e cada camada tem um número específico lá de elétrons, que são essas partículas pretas que vocês estão vendo aqui. A gente chama elas de elétrons. Então os elétrons ele fica disposto nessas camadas, tá, ok? Como eu disse, vai variar de elemento para elemento, né? Quantas camadas vai ter cada elemento, e cada camada tem um número certo de elétrons, né? Então começa lá pelas letras, né? K, L, M, N, O, e aí cada uma tem lá um número específico de elétrons. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, que não é importante porque a gente vai ver aqui, tá? Mas é assim. Muito bem. Por convenção, a gente dá uma carga positiva para os prótons que estão lá no núcleo e uma carga negativa para os elétrons, ok? E a gente olhando melhor, você vai ver que esses elétrons eles
circulam ao redor do núcleo, nesses orbitais, nessas camadas. Ele fica o tempo todo lá circulando. E por que ele não sai dessas camadas, né? Quer dizer, por que ele não se despreende dessas camadas? Porque ele está preso ao núcleo. Perceba que eles têm cargas diferentes, então existe uma atração entre os elétrons e os prótons que estão lá no núcleo. Tá? Eu consigo fazer esses elétrons sair dessa camada? Eu até consigo, mas eu vou precisar aplicar uma força aí, ok? Sem eu aplicar nenhuma força, eles vão ficar assim o tempo todo aí, ok? Muito bem. Observa, aqui eu estou representando o átomo, né, de uma forma em duas dimensões, né? Que é mais comum a gente representar, é mais fácil para entender também. Observe que aqui nesse átomo eu tenho 6 elétrons e tenho 6 prótons, tá? 6 prótons e tenho 6 elétrons, ou seja, eu tenho o mesmo número de carga positiva e carga negativa. Quando ocorre isso, eu digo que o átomo está eletricamente neutro, ou seja, ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Tá? Um detalhe importante aqui, né, antes de a gente seguir, essa última camada do átomo aqui, conforme eu disse, pode ter até 7 camadas, a gente chama ela de camada de valência. Tá? Essa é uma camada muito importante, porque é aí que vai ocorrer as reações que nos interessam na eletricidade. Tá, ok? Então guarde bem esse nome, camada de valência. Seguindo aqui, ó, vamos imaginar aqui de novo, né, que eu tenho agora duas barras, por exemplo. Tá? Vamos imaginar que a gente tenha 2 barras. E, inicialmente eu tenho essas barras, as duas em equilíbrio de carga, ou, conforme a gente viu lá, eletricamente neutro. Ou seja, elas têm, tanto a barra A como a barra B, elas têm o mesmo número de elétrons e de prótons. Então eu digo que a barra A é neutra e a barra B também é neutra. Tá, ok? Imagine agora que eu vou aplicar uma força externa, né, nessa barra B aqui, ó, e vou fazer com que um elétron saia dela e vá para outra barra. Tá? O que aconteceu agora? Ó? Agora, se eu analisar aqui novamente, ó, a barra A ficou negativa. Por que ela ficou negativa, professor? Ficou negativa por quê? Porque ela tem mais elétrons do que prótons. Como o elétron tem carga negativa, então eu tenho um saldo negativo. Eu digo que ela ficou com carga negativa. E a barra B, que é da direita aqui, ó, ela perdeu elétrons. Se ela perdeu elétrons, então eu digo que ela ficou positiva. Tá? Percebe que ela não ganha prótons, a gente não mexe lá no núcleo em eletricidade. Na energia nuclear você até mexe, mas na energia elétrica, né, na eletricidade, a gente sempre vai estar mexendo nas camadas. Tá? Então eu perdi elétrons, e por isso que eu digo que ficou positivo, porque o meu saldo agora é de ter mais prótons do que elétrons. Ok? Agora eu vou representar aqui as duas barras isoladas, né? A barra da esquerda ficou negativa, a barra da direita ficou positiva, tá? E aí vai existir aqui uma força em forma de campo entre essas duas barras, tá? Que eu estou representando aqui pela letra E, que é campo elétrico. Tá? Então eu passo a ter entre essas duas barras que ficaram desequilibradas, certo? Uma ganhou e outra perdeu elétron, eu passo a ter uma força em forma de campo elétrico aqui entre essas duas barras, entre esses dois pontos. E aí eu consigo definir o que é tensão elétrica. Tá? Diferença de potencial ou tensão elétrica, mais comum a gente falar tensão elétrica, mas se você ouvir falar DDP, que é a abreviação de diferença de potencial, é a mesma coisa. O que é tensão elétrica? É uma força em forma de campo elétrico, né, existente entre dois pontos com desequilíbrio elétrico. Ou seja, para eu produzir essa tensão elétrica entre as duas barras ali, o que eu precisei fazer? Eu precisei desequilibrar aquelas duas barras através de uma força externa. A gente vai dar um exemplo, agora você vai entender melhor o que é essa força aí que faz causar esse desequilíbrio. Tá? Se eu não tiver desequilíbrio entre esses dois pontos, eu não vou ter tensão, não vou ter força. E aí eu não consigo ter eletricidade. Então, o segredo de você começar a produzir alguma coisa com eletricidade é você gerar uma DDP, uma tensão entre dois pontos. Tá, ok? Sempre assim, sempre entre dois pontos. Tá? A unidade de medida da tensão elétrica é o volt, tá? Representado pela letra V maiúscula. Ok? Então, quando eu falo que a bateria do carro tem 12 volts,
o chuveiro lá da minha casa tem 220 volts. Eu estou falando de tensão elétrica. A tensão é uma forma de energia potencial, armazenada, né, em forma de campo. Se você pegar o sistema hidráulico aí da sua casa, você vai ver que você tem lá a caixa d'água num nível mais alto e a torneira num nível mais baixo. Então existe uma diferença de potencial hidráulico entre um ponto e outro. Se você colocar os dois no mesmo ponto, quer dizer, eles vão estar no mesmo nível, né, vamos dizer assim, na mesma altura, eu não vou conseguir produzir uma força lá que a gente chama, no caso da hidráulica, a gente chama de pressão, né, para fazer com que a água saia de um ponto e vá para o outro, saia da caixa e vá para a torneira. A água vai ficar parada lá. É como se fosse aqui no nosso caso, eu deixar os dois pontos em equilíbrio. Tá? Então, para produzir a tensão, eu precisei desequilibrar, eu precisei gerar um campo entre esses dois pontos, uma força. Uma força elétrica, por quê? Porque é gerada por carga elétrica, ok? No caso da hidráulica é a mesma coisa, fazendo uma analogia, né, para pressão. Eu só consigo produzir pressão no sistema hidráulico se eu tiver uma diferença de cota, uma diferença de altura, ok? Só para ficar melhor explicado. O instrumento que mede, a gente não consegue pegar a tensão na mão, a gente não consegue, né, segurar, né, mas a gente consegue medir, ok? E como é que eu meço a tensão elétrica? Eu meço através do voltímetro, ok? Eu meço através do voltímetro, ok? Muito bem. Aqui está o exemplo da bateria, né? A bateria eu tenho lá, vamos imaginar, tem vários tipos, né? Imaginar que eu tenha uma barra de zinco e uma barra de cobre. Inicialmente elas estão neutras, tá ok? Quando eu mergulho ela num eletrólito, que é um líquido que tem lá dentro da bateria, o que acontece? Vai ocorrer uma reação química e essa reação química vai ser a força que eu falei, que eu dei de exemplo para vocês lá, que vai fazer com que um lado fique com mais elétrons, que é o lado negativo, e o outro lado fica com menos elétrons, que é o lado positivo. E aí eu consigo gerar entre esses dois pontos aqui da bateria, os dois terminais, uma DDP, uma tensão elétrica. Tá ok? Quem foi o agente externo que produziu esse desequilíbrio de carga? Foi uma reação química que ocorreu no momento que eu coloquei esses dois elementos. Por exemplo, né, uma barra de zinco e uma barra de cobre. Existem outras formas, né, de composição de bateria, não é sempre o zinco e o cobre. Mas nesse exemplo aí eu consegui desequilibrar, fazer com que um fique com mais elétrons e o outro com mais elétrons que prótons e o outro ao contrário. E aí eu tenho uma tensão lá na bateria, ok? No caso da bateria, pessoal, essa polaridade é constante, ou seja, o lado positivo vai ser sempre positivo e o lado negativo vai ser sempre negativo. Não muda. Quando ocorre isso, eu falo que eu tenho uma tensão contínua. A gente fala que a tensão contínua representa por DC, que vem do inglês. Tá? Isso é importante a gente já ir acostumando, porque vocês vão ver que tem um outro tipo de tensão, né, que é a tensão alternada, a gente vai falar dela nas próximas aulas. Mas no caso da bateria, eu tenho uma tensão contínua. O que é uma tensão contínua? É aquela que a polaridade é fixa, ela não muda ao longo do tempo. Ok? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso aí. Agradecer vocês pela presença, né? E até a próxima aula. Abraço!